Já estamos de volta com o nosso cotidiano de estreia, claro, com a sua audiência, a sua companhia, depois das notícias e muita coisa boa, aqui diretamente dos estúdios de São Cristóvão da NGT, um novo programa levando entretenimento e informação até a sua casa. Para começar o programa e começar a semana com o pé direito, a nossa amiga de coração, colaboradora já do jornalismo, está do meu lado aqui, doutora Marisa Ebrens. Tudo bem? Obrigada. Ó o microfone. Obrigada, Hoje obrigada. A gente usar o de mão. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer A doutora sempre traz atender uma vocês. paz pra gente. Que bom, né? Equipe. Ela Que já chegou, bom. já foi muita gente falando, mas seja bem-vinda mesmo ao nosso cotidiano a partir de agora. Que Obrigada também e é a desejo mesma muito coisa. sucesso, Amém. tá? A nós, Para essa né? nova caminhada. A nós. Com E certeza. é a mesma família ainda do cotidiano. Com Do certeza. JM Rio, que a senhora sempre participou com a gente. Com Sempre certeza. foi nossa colaboradora. A senhora está no céu, tá, Tá no Ju? céu? Ah, então tá bom. Então tá bom. Tá no céu. Olha aí, tá vendo? Eu tô muito nervoso pra estreia. É sério mesmo, eu tô aqui me segurando. Mas Respira fundo, Ju. vamos respirar fundo, não é? Doutora Marisa Ebrens hoje veio aos nossos estúdios pra gente conversar sobre preconceito. Algo que, inclusive, que tá aí notório, novelas estão retratando, não é Sempre, verdade? né? É um assunto Sempre. que sempre está em destaque, o pessoal tá falando, não é, doutora? Sempre. Agora- Isso é sempre um tópico. O porquê que o preconceito, ele é do ser humano? Essa questão de ter preconceito é do ser humano? Já nasce com a gente esse bichinho, vamos dizer assim, do preconceito? Depende de cada um, depende, às vezes nasce com a gente, às vezes nasce com a criação, Ah, é? né? Com a criação Lógico, também? a criação também. Por exemplo, quantos pais você não escuta? Já aconteceu no consultório, por exemplo, de eu ter um garoto, né, um adolescente, Ah, que você olhava visivelmente, tá? Era notório ser homossexual. E a mãe falou na minha frente: na minha casa é proibido ter homossexual. absurdo, gente. Que absurdo. Entendeu? Então, o que acontece? Vem de uma criação, quer dizer, vem de um bloqueio que a própria sociedade e a família bloqueiam. Quer dizer, se existir é um assunto muito abrangente, porque você pega o bloqueio da sociedade, porque já é muito difícil, vamos lá, tem famílias que crescem e dizem assim que são negras É, e não se aceitam, é verdade. né? E um não aceita o outro, e tem diversos Agora, tipos de preconceito. Que coisa, eu diria assim, algo estranho, porque a gente começamos a nossa conversa falando do preconceito, inclusive com homossexuais, e que a família não aceita, e existem, o pessoal está assistindo a gente agora, milhares de famílias no nosso Brasil assistindo a gente aqui pela NGT, tem esse problema, né? Então, quer dizer, a pessoa já começa a ficar reprimida e sabe do mal que ele vai causar para a família, porque a mãe, o pai, a família deixa claramente que é Explícito, contra, que é explícito, contra. e faz ainda um terror psicológico. Com Não, aqui certeza. em casa é proibido, se tiver, vai ficar na rua. Eu já ouvi também casos, a gente conhece pessoas que foram expulsas de casa. Sim, por com certeza. A novela está retratando isso, Tá. inclusive. Né? Tem o rapaz lá, o Leonardo, o Zé Maier, que tem uma família Sim. e teve um caso homoafetivo com um rapaz Isso é mais muito jovem. comum, viu, João? É muito comum isso. E ele teve a novela está trazendo, esse assunto que a novela ela está trazendo, ela está enfeitando muito por ser novela ou está deixando a realidade mesmo nua e crua? Acontece esses casos ali, doutora? Acontecem os casos e eu vou te dizer mais. Quase aconteceu comigo. Caramba! Como assim? Antes de eu vir para o Rio, né, muitos anos atrás, quer dizer, muitos, eu era noiva e eu vim descobrir depois, por causa do comportamento, que a família inteira gostava, aceitava, etc. E quando eu vim saber, eu fui conversar com a pessoa se isolou. Aconteceu com a Por senhora. quê? O que acontece? Motivo? Na época, algumas amigas minhas ainda falavam assim: imagina, casa, não tem nada demais, vive assim. Mas Pelo só- menos só pra você vai, gente ter um conforto, você vai ter uma vida boa, Caraca. mas de relacionamento aberto. Mas, doutor, só para entender, quer dizer, a senhora tinha um relacionamento Tinha um relacionamento, mas ali no dia a dia só que comum, aquele, né? Um mais casal ou menos comum, comum, como e ele era
Ele tinha um outro Tinha relacionamento? Não, ele tinha, eu descobri, mais ou menos, por isso que eu tô te dizendo, se eu fosse casar, Ah, tá. sairia igual o retratado Igual na tá novela. na novela hoje. Exato. Não chegou ao Não casamento? cheguei ao casamento. Ai, tá bom. Aí Tá meio- depois eu vim a descobrir que soube por bocas que ele tinha se mudado para o exterior e se assumido. Que é o caso do filho do rapaz da novela. Exato. Que foi embora. Por isso que eu Largou a digo noiva que no esse altar. caso é muito comum. E eu lembrei desse meu caso hoje. E Gente, olha aí, a doutora Marisa Ebers fazendo revelações de inéditas aqui pro nosso cotidiano de estreia. Desculpa se eu estou entregando as Não, pessoas, mas... O legal é você mostrar o exemplo Com certeza. pra quem tá em casa, porque todo mundo assiste a novela, só acontece na novela. Não, do mesmo Você jeito... tá dizendo que é um exemplo do mesmo vivo jeito, do negócio. Do mesmo jeito que nessa mesma época eu tinha pessoas... Essa pessoa, né, é de uma turma grande que eu convivia desde pequena. E nessa família, nesse grupo, tinham 2 rapazes que hoje têm 18 anos de união, adotaram um filho, já até famosos, quer dizer, um deles famoso, porque inclusive já deu depoimento, já foi em outros programas de TV, dar relatório. O que é engraçado é que todos eles falavam assim, nunca tive problema de preconceito, só que na época, quem uniu os 2 fui eu. Nossa, que situação. Mas tudo bem, a gente não liga para essas coisas, né? Vai levando. Então, o que acontece? Preconceito sempre houve, principalmente quando existe esse caso da novela, tá? Porque, claro que ali existe um amor explícito da esposa, tá? Fortíssimo, Dela é né? fortíssimo, Exatamente. Ela Então, preserva quer dizer, a família a todo custo, e ela né? aceitou a situação pelo amor que ela tem pelo marido. Né? Então, ela aceitou viver essa situação e de plena consciência e foi. E o que acontece? Existe esse preconceito? Existe principalmente pelo filho. Né? Agora, a sociedade não aceita, né, doutora? Não. Porque, Nossa, inclusive, a própria recrimina novela demais. já passou uma cena, ela fazendo simples compra. Não só ela, foi como praticamente ele, como as filhas, né? apedrejada. A filha foi pedir até o pai para ir buscá-lo na festa, Exatamente. a mãe, o pai foi buscar pessoalmente e chegou até quase a brigar, chegou a brigar com o rapaz, com a pessoa da festa, porque é um preconceito muito grande. Agora, são olhares tortos, né? Demais. A sociedade torce o nariz quando algo de errado acontece. Por mais que todo mundo fale hoje em dia, não, é normal, não, tem que aceitar. Só que tem um detalhe, né? Todo mundo torce o nariz. O homossexual é genético, ele nasce homossexual, não é uma escolha. Tem gente que fala que é doença. Olha, é considerado doença? Não, não é. Não é doença. Apesar de constar no livro do CID-10, dos transtornos, mas consta também o heterossexual, mas consta também o bissexual, entendeu? Tem que ter um código para tudo. Mas já é retratado, como é que fala? Definido, que não pode ser tratado como doença. Não é doença, porque muita gente não é doença. Não é doença porque não tem cura. Tá? Não é existe doença. aquela questão do ex-gay. Não existe a questão do ex-gay. Não. Aí entra uma coisa assim, vamos dizer, por exemplo, você tipo, a família proíbe ou você recebe uma chantagem, alguma coisa assim do gênero. E tipo assim, então eu prefiro embutir a vontade do que assumir, do que admitir. Por quê? O medo maior, a dificuldade maior de todo homossexual é se assumir. É assumir para ele. Não é fácil. Não é fácil. A sociedade que nós temos hoje é preconceituosa demais. Não é fácil. Então é dificílimo. É muito, principalmente quem é mais reservado, quem é mais quietinho, retraído, que é mais quem você olha e diz assim, você não é. E é. Entendeu? Então, quer dizer, mas você conhece, assim, pelo trejeito, pela maneira de falar, pela maneira de andar, enfim. Mas tem homens, do mesmo jeito que tem as mulheres, que são mais masculinizadas, exatamente. Tem as outras que são mais femininas. Pelo que eu entendo, a sociedade aceita mais mulheres do que homens. É mais comum, acho que é mais fácil, né? De mais olhar fácil. do que de... agride menos. Duas mulheres, porque duas mulheres representam família e tal.
Agora, 2 homens, a sociedade cai de pau bacana de preconceito. Cai. Não Você sabe tem que como. esses dias eu achei assim, eu não podia olhar muito porque dava a impressão que eu estava com um preconceito e não era. Era para até falar assim, que bom que vocês estão conquistando a liberdade. Mas na Praça Santos Pena eu vi 2 mulheres andando de mão dada. No shopping outro dia eu estava jantando e eu vi 2 meninas na fila de uma lanchonete se abraçando, de mão dada. Eu falei assim, que legal, só que elas não conseguiam me ver, que não dava para perceber que eu estava olhando. Mas por que eu estava olhando? Admirando. Nota, né? Não, mas eu estava admirando. Eu achei legal eles conseguirem fazer isso em público. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não Aí eu também concordo, Entendeu? não é fácil. Você encontrar casais que enfrentam a sociedade, Sim. homossexuais no caso, uma sociedade nossa preconceituosa, uma sociedade nossa retrógrada nesse sentido, porque ninguém aceita casais do mesmo sexo. Isso é notório. Não vem falar, o senhor em casa está me assistindo agora, vai falar, não, eu não tenho preconceito. Duvido que se na família souber descobrir, vai aceitar numa boa. É muito fácil com outro, né? Ah, é muito fácil. É muito fácil com outro. Com a nossa família é mais complicado, outro né? É refresco. Não é? Agora, eu vou fazer o seguinte, a doutora vai ficar comigo mais um pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar ainda sobre preconceito, a gente vai ter, não só da questão do homossexualismo, mas existem preconceitos raciais, sociais, socioeconômicos. Sem dúvida. Tem uma série de preconceitos e a gente vai abordar já, depois do intervalo comercial. São 2 minutos, ou até menos, conte no seu relógio, é o meu jeito de ser. Vou lá e volto cá, não saia daí.